Olá, queridos. Estamos chegando neste final de semana com mais um programa Palavra Rema, junto com você, estudando a Palavra de Deus. Para fazer esse programa comigo hoje, eu tenho ele, Presbítero Giovanni. Que Deus abençoe, presbítero. Muito obrigado pelo convite, pastor. Que Deus abençoe e que seja muito bom o nosso estudo no dia de hoje. Junto também tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Ô, pastor Zé Carlos, está sendo muito bom esse estudo e eu louvo a Deus por essas palavras, a gente poder estar entendendo direitinho, né? Ter tempo, né? Tudo que a gente está fazendo aqui é darmos tempo para comer a palavra de Deus, esse alimento espiritual que toda pessoa precisa. Amém. Olha só, e vamos junto com você. Então pegue caneta, papel, que nós vamos pedir no intervalo. E a Bíblia, né? Principalmente a Bíblia. Vamos pedir no intervalo. E nós estamos estudando a constituição de Jesus aqui na terra. Mateus capítulo 5. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta no programa, rapidinho, nosso intervalo, de volta ao programa Palavra Rema. E nós estamos lendo a Constituição de Jesus. Se você perdeu os programas anteriores, o Yari vai colocar aqui nossos endereços nas redes sociais, seja no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Se você for no Instagram, esteja lá nos seguindo. Se for no YouTube, se inscreva, ative a notificação, porque sempre que nós colocarmos algo novo, você vai receber. Ou lá no Face. Olha só, Mateus capítulo 5 e o versículo 13 começa: bem-aventurados os pobres, porque eles serão deles o reino do céu, os que choram, porque serão consolados, os que são mansos, que serão a terra, os que têm justiça, porque serão saciados, serão cheios. Aí vem o versículo 7, pastor Carlos Leite. Bem-aventurados os misericordiosos, por eles alcançarão misericórdia. Jesus vai falando, e é uma sequência da bem-aventurança. Ele vai falando, bem-aventurado os misericordiosos. Demonstra-se a ação que vai mais à frente dos pensamentos, porque eles alcançarão misericórdia. Para obter misericórdia de Deus, temos que ser misericordiosos uns para com os outros. É isso que nós não entendemos. E Jesus fala várias vezes isso. E Jesus agora está começando a ensinar. Bem-aventurado aquele que tem misericórdia do outro, porque ele vai alcançar a misericórdia de Deus. Olha só. É isso que nós temos que aprender, querido. Você só alcança a misericórdia quando você tem misericórdia. Veja bem que Jesus começa a se aprofundar. Ele começa onde? Nos pobres. Aqueles que têm, não é pobre, é pobre de espírito. Aquele que diz, eu preciso mais. Que tenha consciência da sua misericórdia de espírito. Porque eles vão ter mais, cada vez mais. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E Jesus vai se aprofundando, vai se aprofundando, vai se aprofundando, agora ele chega na misericórdia. Só alcança a misericórdia, pastor Carlos, quem tem misericórdia. Exatamente. A palavra misericórdia significa a pessoa colocar o coração dela nas misérias, nas desgraças do outro, né? Isso é misericórdia, ela se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo e, poxa, dizer, pô, se fosse eu,
Se fosse... Auxiliar. O que tem misericórdia quer dizer, auxilia o seu irmão quando precisa. Exatamente. Aí ele alcança auxílio de Deus quando ele precisa. Exatamente. Né? Aquele que auxilia o seu irmão quando precisa, alcança auxílio de Deus quando ele precisa. Isso é líquido e certo acontecer. Quando você age de misericórdia com alguém, vai chegar a sua vez de Deus usar com você também. É que às vezes, pastor Carlos Leite, eu lhe vejo em determinada situação, mas é necessário que eu compartilhe e sinta a tua dor. Sim. A partir do momento que eu me coloco do teu lado, compartilho a tua dor e sinto na minha pele a tua dor, aí o negócio muda. Uma coisa é você evangelizar por causa de uma posição. Não, eu prego, não, eu sou pastor, então eu tenho que pregar, porque eu sou pastor. Eu represento uma igreja, então eu tenho. E uma coisa é você pastorear sentindo a dor daquela ovelhinha que senta ali, ó. Aquela que está passando na rua, perdida, né? É aquilo que a gente aprende e o Espírito Santo nos dá, que é o amor pelas almas. Quer ver? Lê lá Tiago, capítulo 2 e o versículo 13. Tiago, capítulo 2 e o versículo 13. O senhor concorda, pastor Zé Sim. Carlos? É desse jeito? Claro. Se você não tem esse sentimento dentro de você, você não alcança esse sentimento de Deus. Esse é o princípio. Aí você vai ser um mercenário da fé, você vai ser... Porque não tem misericórdia. Quer dizer, não tem amor, né? Só tem misericórdia quem tem amor. Exato. Se você não tem amor, você não Quem tem misericórdia. Quem ama. É Tiago. Tiago é depois de Hebreus, lá na frente. Passa Hebreus, antes de Pedro, logo depois de Hebreus. Não, para frente, aqui para frente. Passa Hebreus. Não, na frente é... Passa Hebreus, logo depois de Hebreus. Primeiro livro depois de Hebreus. Passa fácil. Hã? Passa fácil. Logo depois de Hebreus e antes de Pedro. Tiago 2. Tiago, no capítulo 2 e no versículo 13. 13. 2 e 13. Olha só o que Tiago ensina em 2 e 13. Porque o juízo é sem misericórdia. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha só. Forte. Tiago vem dizendo, Jesus fala, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aí Tiago vem dizendo assim, ó, porque o juízo vem sobre os sem misericórdia. Porque se você não tem misericórdia, você vai sofrer o juízo. Vai chegar o teu dia. Vai chegar o dia. Quer dizer, Tiago é claro sobre isso. O juízo vem sobre aqueles que não têm misericórdia. Você precisa, para você ser um cristão, Jesus começa a dar as posições. Você precisa ser manso, pobre de espírito, manso, ter sede e fome de justiça e ser misericordioso. Isso é uma condição para aqueles que necessitam, querem ser cristãos. Aqui Jesus vem dando as qualidades, as características de um verdadeiro cristão. Porque o cristianismo trabalha na sua personalidade, o cristianismo trabalha no seu temperamento, vai mudando. O cristianismo nos dá uma oportunidade de ser gente, de ser um filho de Deus, né? De ser uma pessoa que aprenda segundo Deus a lidar com a vida. Olha só o que vem são características e qualidade. Aí vem falando aquilo que o Giovanni falou no programa anterior, você precisa limpar o seu coração. Olha só o que diz o versículo 8 do pastor Carlos Leite. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Olha só. Aleluia. Quer dizer, bem-aventurados, muito felizes, somos limpos de coração. Aquele que recebe uma nova natureza moral na regeneração. Você limpa o seu coração, você recebe. A Bíblia diz, e existe uma coisa que o homem diz, não muda, porque a natureza, Deus não muda a natureza dele é assim. Ele pensa que é a natureza dele. Quando você passa para Deus, você passa a ter a natureza de Deus. O Evangelho muda a tua natureza, limpa o teu coração, porque eles verão a Deus, verão o manifestar-se na vida dele mesmo. Quando eles verão Deus se manifestar na vida dele mesmo. Pega Hebreus 12, 14, tu pega Salmos
24 e 4. Salmos 24 e 4. Hebreus 12 e 14. Bem-aventurados os puros de coração. Então você tem que se limpar o seu coração. Tirar a velha natureza, porque a velha natureza, quando você se converte, é uma natureza que suja. Então você vai ter que ter uma nova natureza. Você vai ter que limpar o seu coração. Agora o seu coração é puro. Puro é diferente de impuro. Impuro está sujo, puro está limpo. Olha só o que diz, pastor. Hebreus 12 e 14, é isso, pastor? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ai. Então, o que precisa quando você é puro? Você procura uma santidade, porque é a pureza do coração, limpando o coração. Olha só o que diz em Salmos, capítulo 24 e o versículo 4, Giovanni. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Quando é que você é limpo de coração? Quando a sua alma não se entrega à faculdade. Aí o que diz aí? Ouviu 4 de novo? O que é puro, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Então nós temos que ser o quê? Puros de coração. Aí você vai ver a Deus. Quer dizer, Deus vai se manifestar em você. E você vai ver Deus. Então precisa, Jesus vai vindo e vai começando a trabalhar no caráter cristão. Por isso que Jesus disse, né, que pegou uma criança e disse: quem não se fizer como uma dessas crianças não verá o reino de Deus. Né? Veja bem as promessas. Céus, né? Ele começa a trabalhar no caráter. Ele diz: os pobres de espírito, você tem necessidade, porque deles é o reino de Deus. Aí segundo, ele trabalha os que choram, porque eles serão consolados. Quando você tem consciência da sua vida pecaminosa e se arrepende. Os mansos receberão a terra por herança. Os que têm fome de justiça, porque eles vão ser saciados. Os que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você vai trabalhando o quê? No caráter. Querido, a igreja do Senhor trabalha no caráter, vai mudando o caráter. E hoje poucas pessoas veem isso, mudando o caráter. E Jesus começa o seu sermão, começa a sua coisa, como? Trabalhando no caráter. E na hora você tem que ser assim, porque assim você vai ter isso. Olha só o versículo 9, pastor Carley. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha só. Que delícia. Bem-aventurado hoje, pacificadores. Pega Romanos 8 e 14. O que é pacificadores? Tem a ver com a paz com Deus, a qual resulta na salvação. Todos que proclamam tal serão chamados de pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Expressa o pacificador, qual recebeu a paz. Então, quando você traz a pacificação, aí você é chamado de filho de Deus. Olha só o que diz em Romanos, capítulo 8 e versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Então, quando você deixa o Espírito Santo te guiar, você se torna um pacificador. Só pode ser pacificador quando o Espírito Santo te guia. Aleluia. Quando você é guiado, aí você é chamado de quê? De filho de Deus. Filhos de Deus. Quer dizer, o que quer dizer isso aí? Vai se completando. É o Espírito Santo de Deus, pastor, tem que estar no controle. É terrível, né? Uma pessoa semear contendas, né? Entre irmãos, né? Olha só. Ao invés dela pacificar, ela vai aumentando aquele problema, ela vai. Parece que o prazer dela. Vamos falar isso logo para o intervalo. Estamos no intervalo e nós voltamos já falando sobre esse assunto, pacificadores. Vamos no intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo?
Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus, nós estamos falando sobre os pacificadores, pastor Carlos. Sim. Né? Pacificador é quando você torna-se pacificador, quando o Espírito lhe guia. O Espírito se torna para ele pacificador. Para você ser o quê? Filho de Deus. Quando você traz a essência, programa a salvação. Né? Veja bem, tem cristão, pastor Carlos Leite, que está ao serviço do inimigo. O inimigo não precisa de sua ajuda. Quando o quê? Quando ele vai para o Facebook e curte a briga dos irmãos. Ele nem briga, mas ele está lá, a pessoa brigou, ele vai lá e dá uma curtida. Comentários. Ele testa comentário. Quer dizer, ele está sendo pacificador. Lenha na fogueira. Ele não está sendo pacificador. Ele não está deixando o Espírito Santo guiar ele. Porque se o Espírito Santo guiar ele, ele não está sendo pacificador. Quando vai para o Facebook dando indireto um para o outro. Isso. Está sendo pacificador? Não. Está vivendo o reino? Não. Está trabalhando para o reino? Não. Querido, trabalha em caráter, querido. Se você não quiser deixar o Espírito Santo mudar o teu caráter, você não faz parte do reino dos céus. É isso. É verdade. É isso. Eu quero até dar um conselho aqui para as pessoas da rede social. Queridos, a melhor forma de você quebrar, de você ser um pacificador, é ignorando essas postagens de semeadura de guerras, de contendas, através de escritos, através de fotos. Nada contra você ter uma rede social, mas faz o seguinte, não curte esses papos, esses comentários, porque você vai estar ajudando esse povo a se envergonhar daquilo que eles estão semeando. Querido, veja bem, você que é cristão, eu perdão você, mas eu quero dizer uma coisa, eu não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para falar da essência da palavra de Deus. E a palavra de Deus confronta. E Jesus vem trazendo o seu reino. Se você é cristão, você vai viver esse reino, essa essência aqui. E uma das essências é ser pacificador. Porque só é cristão quem é filho de Deus. João, capítulo 1, versículo... João, o Evangelho. Não 1 João. João 1, 11 e 12. Vê o que diz lá em João 1, 11 e 12. Tá? Para você ser filho de Deus, você precisa ver a essência do Evangelho. Ô pastor, quando uma pessoa vem falando mal de outra para mim, eu já mudo de assunto. Depois de Lucas. O segredo é mudar de assunto. Entendeu? A pessoa vem querendo guerrinha, colocar contenda entre você e uma outra amizade, você entre um pastor, né? Isso acontece muito, né? Poxa, tu viu o que fulano falou de ti? 11 e 12. Né? Você ouviu? Você viu? Você leu? Não, querido. Fique mudo, fique em silêncio. Pacificador. E deixa a pessoa falando sozinha. É um fruto. Tudo que Deus está falando aqui é um fruto. Sim. Que isso é fruto. Se você for pacificador, somente sendo pacificador, que você será chamado do Filho de Deus. Porque se você exerce a confusão, se você gosta de confusão, se você traz confusão, você não é pacificador. E não é filho de Deus. Olha só o que diz João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu. Mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só, veja bem, esse negócio de que todos somos filhos de Deus, não é certo. Todos somos criaturas de Deus, mas só é filho de Deus aqueles que creram no seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem. Você tem os direitos lá, mas você só se torna quando você é pacificador. Jesus te dá o direito de você se tornar filho de Deus, mas para isso você precisa ser pacificador. A todos os pacificadores serão chamados de filhos de Deus.
Então dá o direito. O 13 diz que não nasceram da carne, nem da vontade de um varão ou da vontade de algum homem, pode conferir, mas nasceram do coração de Deus. Quer dizer, você não nasce da carne ou da vontade do homem, você nasce da vontade de Deus. Mas para isso você precisa ser pacificador. Volto a dizer, não é para ir para a rede social curtir briga de ninguém, não é para estar dando indireta para ninguém, provocando ódio, não, querido. Não, e você vai ver isso há um pouquinho mais na frente, Jesus falando sobre isso. Mas Jesus está trazendo o caráter de um povo cristão. Esse é o caráter. E ele começa a trabalhar no caráter, na mudança de atitude, mudança de atitude de cristão. Olha só o que diz o versículo 10. Pastor Carlos Leite. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vê 1 Pedro, é logo depois de Tiago, 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 14. Bem-aventurado os que padecem perseguição por causa da justiça. Significa aqueles que vivem o reino da autojustiça. Perseguem aqueles que confiam na justiça de Deus. Aquele que confia na sua justiça, persegue aqueles que confiam na justiça de Deus. Porque deles é o reino do céu. O que possui justiça, retidão de Deus, que está somente em Cristo, tais são possuidores do reino dos céus. Quer dizer, confia em Cristo. Olha só o que diz em 1 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 14. 1 Pedro 3 e 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro ouviu Jesus aqui nesse sermão, e lá na frente ele escreve à igreja. Não vos amedronteis, querido, porque isso é o que o cristão passa. Perseguição por quê? Porque você é justo. Olha só, agora para você, para nós cristãos, o que Jesus vai dizer para aqueles que sofrem perseguição, são falados. Aqueles, olha só o que diz no versículo 11, pastor. Vamos lá. Gálatas 5, um pouquinho antes aí. Gálatas 5 e 11. Pode Versículo 11. Bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Eram antes. Olha só. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Quer dizer, muito felizes são quando vos insultarem. É fácil você receber insulto? Claro que não. Mas agora você está em Jesus e você morreu para esse mundo. Querido, o lugar que tem gente mais brava, mais perigosa, é no cemitério. É verdade. Lá está o Lampião. Você pode chegar num túmulo de Lampião e falar um monte de insulto para ele. Vai acontecer alguma coisa? Não. Por quê? Porque ele está morto. E você está morto para esse mundo. Só que você não entende, você está morto para esse mundo. Quer dizer, então a pessoa não pode se perturbar por ser insultada. quando eles perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Não, querido, é Gálatas. Não estou achando Gálatas. Logo depois de Hebreus, antes de Pedro. Assim, logo depois de Hebreus. Hebreus. É. Tirado. Ah, não, perdão. Gálatas é depois de 1 Coríntios, perdão. É 1 Coríntios, Gálatas, Efésios. Oh, Isso. Agora é que eu estou aí, me confundindo. Gálatas é logo Isso depois acontece de 1 nos Coríntios. melhores Olha só. Gálatas, qual é a passagem? Gálatas 5 e 11. Quer dizer, isto poderia dizer por minha causa, pois ele é Deus. Há uma ofensa incluída na cruz, né? E você é perseguido por quê? Porque por causa de Jesus. Olha só o que diz aí em Gálatas capítulo 5, versículo 11. Eu, porém, irmãos,
Se ainda prego a circuncisão, é porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Olha só, Paulo diz, ele é perseguido. Vem lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Paulo diz, eu continuo sendo perseguido. E Paulo entendia isso. Por quê? Por causa da cruz, por causa de Jesus. Olha só o que diz em 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Tremendo. Amém. Tremendo. Queridos, Graças quando nós somos perseguidos, mas semana que vem nós voltamos nesse assunto. Queridos, muito obrigado. Pastor Carlos Leite, muito obrigado. Onde está a sua igreja e dia de culto? Meu Deus, pastor, eu que agradeço. Olha, se você quiser cultuar a Deus conosco, então domingo o nosso culto a Deus é às 7h da noite, tá? Ali na rua Abílio Correia de Melo, número 434 em Cordeiros. Essa rua fica ali entre rua Abílio Correia de Melo, número 434 em Cordeiros. Onde é que fica a rua? Fica na Reinaldo Schmidhausen, você vê o Queires e a Universal. Entra no meio, vai até o segundo quarteirão, na metade está o Santuário da Família de Cordeiros. Domingo? 7 da noite. Agora, Giovanni, onde é que está a tua igreja, rua, número e bairro? Nós estamos localizados ali no bairro Fazenda, na rua João Batista Vieira, número 170. No domingo a gente manteve às 19h30. O pessoal lá preferiu às 19h30. Às quartas-feiras às 20 horas, né? Manteve também igual que o da sede. E está sendo bênção. Há 3 meses já lá na Fazenda, está sendo bênção. Querido, procure uma igreja neste final de semana. Você mora na região da Fazenda, vai com o Giovanni. Mora em Cordeiro, vá com o pastor Carlos Leite. Mora aqui na região de São Vicente, venha comigo. Eu estou na rua Antônio Cirilo Dutra. E neste domingo, culto às 19 horas, o culto da família. Ô querido, eu aguardo você. Vamos orar? Senhor, meu bom Deus e meu Pai, estivemos aqui essa semana falando do programa Palavra Rema. Que essa palavra possa encontrar no coração deste ouvinte, desse telespectador, uma boa terra, para que nela, Pai, possa produzir muitos frutos. Muito obrigado, ó meu Deus e meu Pai. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Oh, queridos, muito obrigado. Eu aguardo você semana que vem, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, com mais uma semana de programa Palavra Rema. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado, em nome de Jesus.